obrigado aí pela presença de novo, sexta-feira. Esse daqui, para quem não esteve nos anteriores, é o terceiro seminário. Esse evento é complementar aos eventos que a gente já tinha, workshops e as mentorias e os cursos que teremos esse ano ainda em novembro. Que a ideia é conhecer quem está no grupo, né, com a gente, conhecer um pouco melhor para a gente até poder ajudar um pouco mais, né, compartilhar mais informações que a gente vem aprendendo aí com o tempo e aprender o tempo todo, porque a gente acha que isso é muito promissor em vários sentidos. Por enquanto tem sido a cada 15 dias e a gente está pensando até em fazer a cada semana, alternadamente, negócios e produtos. Depois vai acabar o assunto, né? Pelo menos o que a gente está planejando, e isso a gente queria deixar à disposição de quem está desenvolvendo para que cada um aprenda e replique para o seu grupo. Porque vai ter gente no Nordeste, gente na Bahia, né, que já tem, inclusive. E aí a ideia é que cada um se capacite a replicar as informações que achar relevante para o seu grupo. Aí traduz aí para o baianês, né, cearês e por aí vai. Tá bom? E que cada um seja realmente independente. Então, esse seminário, que é o terceiro, a ideia é que seja para quem já tem a máquina, pelo menos. Então, a agenda de hoje é isso aí, estou colocando na tela. Vamos falar de algumas coisas um pouco mais técnicas, que a ideia hoje é falar de produtos e equipamentos, né, para que cada um conheça mais e se interesse a buscar mais informações ainda. E mais que isso, a gente queria que todo mundo que quiser, que puder, ajude-nos a preparar isso melhor, porque a gente vai organizar e depois replicar, tá bom? Vai preparar um material que vai ser compartilhado não só em vídeo, mas os documentos. Então, vamos começar aqui? Michel Barbier. Legal. Boa noite, pessoal. Nós vamos falar um pouco sobre ISO. Todos devem se lembrar que a Enagic, ela tem uma verdadeira coleção de certificados, né? Inclusive, pela pesquisa que eu andei fazendo, eu percebi que essa folha que está aparecendo aí, que faz parte do nosso material, quando a gente fala de certificações, principalmente no que diz respeito à ISO, que é o que o Som me pediu que eu falasse hoje, né? Vem sempre, talvez, uma dúvida aí, né? Sobre o que é que está sendo, que o ISO está certificando. Né? Eu já ouvi muitas pessoas, muitas apresentações em que foi dito, né, que a máquina tem a certificação da ISO 13.485, mas será que é a mesma máquina que tem essa certificação? A ISO, ela não certifica equipamentos, ela certifica processos, ela certifica a organização como um todo. É uma empresa que foi criada em 1947, na Suíça, e ela desenvolve e publica padrões internacionais. E, além disso, é claro que ela faz auditorias nas empresas para certificá-las de acordo com os padrões que foram criados, padrões internacionais. Os certificados mais conhecidos são o ISO 9001, inclusive quando eu trabalhava na Ericsson, eu participei de algumas auditorias, e nessa auditoria eles buscam a qualidade de todos os processos, desde o treinamento das pessoas, o desenho dos processos e se eles estão sendo seguidos. Né? Depois tem a ISO 14001, que olha para o meio ambiente, ou seja, ela certifica a empresa desde que ela não esteja, por algum motivo ou de alguma maneira, poluindo o meio ambiente no processo de fabricação dessa empresa. Tá? Então, são certificados que, por serem certificados internacionais, porque a ISO é uma empresa internacional, são muito importantes para a confiança que o mercado vai ter naquela empresa. Por si só,
o ISO, esses dois certificados que eu falei, o 9001 e o 14001, já seriam mais do que suficientes para a Enagic mostrar sua cara para o mercado, porque eles já dão uma grande confiabilidade para ela. Agora, vejam só que interessante, né? Ela, não satisfeita com esses dois certificados, que são extremamente importantes, ela foi buscar uma certificação como fabricante de produtos médicos, que podem ser utilizados em hospitais, em clínicas, em consultórios. E ela conseguiu esse certificado como sendo produtos fabricados com qualidade para uso em ambientes médicos, hospitalares e em geral. Então, ela foi buscar o suprassumo da certificação. E a norma 13.485 é, na verdade, um complemento da ISO 9001. Como a empresa se dispôs a se certificar na produção de equipamentos médicos, tinha que haver alguns critérios a mais para garantir, por exemplo, a segurança do produto. Afinal de contas, não é um ventilador, não é um simples eletrodoméstico. Vai ser utilizado para a saúde das pessoas, para tratamento de doenças. Ela vai olhar processos da empresa para garantir que o produto que essa empresa está produzindo seja seguro. Ela também vai fazer uma gestão de risco e controle do projeto com muito destaque, né? Porque a nível de projeto ainda, antes do produto entrar em fabricação, existem uma série de critérios que têm que ser levados em conta. E também requisitos específicos para aparelhos médicos. Na fabricação, o pessoal vai ter que estar vestido de maneira apropriada, de maneira a garantir a esterilização daquele equipamento, né? A inspeção, né? O teste daquele equipamento, né? A rastreabilidade dos produtos que entram na fabricação desse equipamento, bem como para onde ele foi, né? Para quem ele foi vendido, e se ele voltar, eles vão ter toda a história, toda a rastreabilidade daquele produto para justamente traçar ações corretivas e preventivas adequadas para corrigir os possíveis defeitos ou possíveis erros no processo. Então, a ISO, ela não pega o equipamento em si para certificá-lo, como o Inmetro faz, por exemplo. Ela olha todo o processo da empresa. Não é o equipamento que é certificado, mas o processo da empresa tem que ser voltado para a sua finalidade, que é produzir produtos médicos de qualidade. Então, vejam bem, quando nós compramos uma máquina, como a máquina que nós já temos aqui em casa, né, eu tenho aqui, vocês devem ter também, nós estamos comprando o suprassumo dos equipamentos. Quer dizer, nós estamos comprando a Ferrari dos equipamentos ionizadores. Nós temos a garantia de um produto que é bom por si só, que é de boa qualidade e que cumpre aquilo que promete, que é saúde. E era isso que eu tinha para dizer. É isso, né? Grande, obrigado, Michel. Bom, eu entendi então que, na verdade, não é um produto que é um produto médico, né? A fábrica é preparada para fazer produtos de qualidade médica que a gente está colocando nas nossas casas. Olha que legal, né? Exatamente. Muito bem. Valeu, Michel, muito obrigado, cara. Então, vamos lá, Peru não precisa de apresentação. A gente conversou essa semana e tem um assunto que está muito aí na pauta, que é combate a vírus, etc., imunidade, e a gente achou importante falar desse assunto aí, que o Marcão estudou bastante e vai passar uma visão necessária para a gente, tá bom? Não suficiente, cada um depois tem que estudar mais. Vai lá, Peru, manda bala aí. Bom, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Teru. Trabalho nesse mercado de águas há mais de 5 anos e conheço o equipamento Kangen desde o Japão, né? Conheci ele em 98 dentro de um hospital.
Então, eu fiz muitas pesquisas e tudo mais, e inclusive sobre essa água pH 2,5, e eu vejo que muita gente usa e tem muitas dúvidas e talvez até não acredite muito bem nisso, tá? Então, só para vocês entenderem que nosso equipamento é feito a diferença da água em relação a filtros comuns através de um sistema chamado de eletrólise, tá? Então, o eletrólise nada mais é que uma troca aí de energia positiva e negativa, onde faz a separação de minerais bons e minerais ruins e ainda faz uma separação de gases também, né? E para quem nunca soube, foi Michael Faraday aí, um mito aí, o cara que inventou o magnético, que inventou também esse negócio de eletrólise. Aí ele até ensinou ao mundo como é que separa gases. E o nosso equipamento, o sistema de separação é através de separação de membrana. Então, o nosso equipamento, toda vez que faz essa água superácida, ela separa a água ácida de um lado e superalcalina do outro. Então, por isso que sempre sai o pH 2,5 e o pH 11,5, tá? Existe um outro processo industrial que é usado aí para esse líquido hipocloroso, né, que é o mesmo água pH 2,5, que vocês sabem, que eles não deixam a água ácida, ele pode ser neutra também, tá? Só que a estabilidade desse processo industrial, esse líquido, que a gente usa o pH 2,5, que dura poucos dias, no caso dele dura até 6 meses. Contanto que não entre luz, não tenha contato com material orgânico e nem com oxigênio. Então tem que ser muito bem vedado, ele tem uma durabilidade até de 6 meses. No nosso equipamento não tem essa durabilidade, tá? É pouco tempo mesmo, é alguns dias. Então ela começa a separar a molécula, tá? O H separa do OCl aí e acaba se tornando inútil, tá? Não faz o mesmo trabalho do líquido hipocloroso. Vocês vão entender já já. Então, para vocês entenderem melhor, né? Existe uma regulamentação aí nos Estados Unidos. Eu não podia pegar do Japão, mas vocês iam pegar de fontes aí que depois já está tudo em japonês, ninguém ia entender nada. Então, eu peguei uma fonte aí americana, que é a FDA, né? Que é muito importante, tá? Também tem aqui até a norma, aqui a 1811, a FCN 1811 sobre ácido cloroso. E estão todos aqui, as datas, inclusive o capítulo e tudo mais, e como é usado nos Estados Unidos, tá? Para vocês entenderem bem que isso mata bactérias, micróbios e vírus também. Então, isso aí já foi provado e contestado nos Estados Unidos várias vezes, e lá funciona e é usado em nível hospitalar. Tem também aí a USDA, que na verdade... só para vocês entenderem, a FDA é como se fosse a Anvisa do Brasil, tá? Ela regula comida e remédios, tá? Então, é Food and Drug. Então, é comida e remédios. E a USDA é como se fosse a Embrapa do Brasil. Ela faz a regulação da parte agrícola, da parte orgânica, dos alimentos orgânicos. Então, eles provaram para o mundo que se você usar água, esse líquido hipocloroso, né? Que no caso do nosso é o pH 2,5 lá que faz, que separa, é considerado ainda alimento orgânico. Tá? Vocês podem pulverizar, matar bactérias com essa água 2,5, porque é isso que ele faz, e é considerado o alimento orgânico, porque ele não agride. Tem também a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que é a UEPA, e eles também mostraram para o mundo que parece que ele tem um cheiro de cloro, parece que ele contamina a natureza, mas na verdade ele é inerte, jogado na natureza. Quando encosta no material orgânico e entra em contato com o oxigênio, ele não tem mais efeito nenhum de contaminação. Então, a EPA dos Estados Unidos aí, que é uma entidade muito bem conceituada lá, também provou para o mundo que isso não agride o meio ambiente. Por isso que nós temos a ISO 14001 aí, como o Michel explicou. Então, no final aí tem todos os links aí onde foi pesquisado, vocês podem pesquisar, tá? Só para vocês entenderem melhor o que é esse tal do ácido hipocloroso, que nada mais é que tem uma estrutura química HOCl, tá? Ele é neutro, não é nem positivo nem negativo. Tá? Quando a gente mede a nossa água superácida, aí dá acima de 1000 lá, na verdade dá 1700, 1800. Então, é uma espécie de dominante de cloro, por isso que a gente quando cheira ele, tem cheiro de cloro, tá?
E ele é muito mais potente do que o alvejante, né? Só para vocês entenderem que o alvejante é alcalino, mas o nosso é ácido. E existe também o hipoclorito de sódio. Tem líquido hipocloroso, que é pH ácido abaixo de 7, hipoclorito de sódio, que o pessoal pega em posto de saúde para colocar na comida, né, para matar bactérias em alimentos, e tem o alvejante, que é a cândida, que vocês usam para lavar o chão do banheiro. Todos são diferentes. Um tem pH até 7, outro tem de 7 a 8,5, o outro tem de até 14, que é o alvejante, que é a cândida. Então, pesquisem isso aí, tá tudo lá no site, vocês vão conseguir entender melhor isso aí. Se eu ficar explicando tudo aqui, vai demorar muito. Então, muita gente pensa assim, e quando a gente joga esse água ácida, ou faz bochecho, ou sei lá, sem querer engole, né, bebe ele, faz mal para a nossa saúde? Não, gente. Todo ser humano ou qualquer tipo de mamífero fabrica líquido hipocloroso para matar bactérias. Então, quem fabrica esse líquido hipocloroso? Quando você tem um ferimento, quando você tem uma infecção, os seus glóbulos brancos fabricam líquido hipocloroso para eliminar agentes patogênicos do seu organismo. Isso é científico. Então, quando você tem a imunidade baixa, o que é? Você tem baixo nível de glóbulos brancos. Tá? Então, você não tem leucócito suficiente para combater a doença. Então, quanto mais glóbulos brancos você tem, mais chance de você combater as doenças, porque o seu corpo fabrica líquido hipocloroso para matar os agentes patogênicos não bem-vindos a você. Então, se vocês pesquisarem, isso aqui está tudo lá também. E vocês estão cansados de ver, tá? Todo mundo, quando o Rossum me olhou essa imagem, falou assim, pô, parece o vírus do corona. Cara, não é nada a ver com corona, tá? Não tem prova que isso mata coronavírus, porque não foi possível fazer um teste. Tá? Mas todos os vírus e bactérias têm a mesma característica, não é diferente um do outro. Todos eles, como vocês podem ver, têm uma camada de proteína, tem uma camada de gordura, tem um núcleo e tem o DNA. Tem muitos cientistas que falam que o vírus não é um ser vivo, porque ele não é nenhuma célula, é meia célula. O que o vírus faz no seu organismo? Ele entra no seu organismo, se junta com uma molécula ou com uma célula sua e ele replica a sua célula para atacar o seu próprio corpo. Por isso que ele é muito difícil de combater. É o seu corpo matando você mesmo. Então o vírus entra em você e transforma a sua célula em seu inimigo. É isso que ele faz. Qual que é a maneira de você destruir ele? Com líquido hipocloroso que seus glóbulos brancos fabricam e destrói ele, não deixa ele atacar suas células. Agora, quando sua imunidade está baixa, ele acaba destruindo os seus glóbulos vermelhos. É assim que funciona esse vírus também. Acaba com o seu oxigênio e seu sangue acaba coagulando. É isso que está acontecendo hoje. Mas não tem nenhuma prova que a nossa água superácida mata coronavírus, tá? Entendam bem isso. Ainda não temos esse relato. Então, como vocês podem ver, é um processo químico que tem no nosso corpo. Existe vantagem, existe desvantagem? Todo produto tem vantagem e desvantagem. Não sei se é vantagem ou se é desvantagem, tá? Então, por exemplo, ele tem efeito antimicrobiano, mata bactérias? Isso é certeza, tá? Até se você jogar em formiga, você vê que a formiga para. Então, qual que é a desvantagem que ele tem? Jogou, matou bactérias. Dali, entrou em contato com oxigênio, entrou em contato com material orgânico, acabou o efeito. Então você tem que ficar constantemente pulverizando a sua mão para matar as bactérias. Então naquele momento matou bactérias. Você colocou em contato com ar ou encostou em alguma coisa, sua mão já está contaminada de novo com bactérias. Diferente do produto químico que fica um filme na sua mão, né? Pode até te dar uma alergia, mas porém ele tem um período que ele está agindo como bactericida. A nossa água superácida é só naquele momento, tá? Todo líquido hipocloroso é instantâneo. Encostou com oxigênio, o material orgânico, acabou o efeito. É só para isso que ele serve. Então ele desativa imediatamente. É uma vantagem porque não é alérgico a você, então ele vira água. É bem interessante isso aí. E outros produtos, por exemplo, o cloro, hipocloreto, você precisa enxaguar, porque senão ele fica com gosto ruim. Imagina, isso aqui, ele não exige pós-enxague, porque ele desativa, ele vira água, não faz efeito nenhum. Tá?
Por isso, quando você joga isso em fruta e verdura, não altera o sabor. Não é interessante? Então, não sei se é bom ou se é ruim, tá? Eu não sei se é de ser vantagem ou se é desvantagem, mas eu coloquei aqui como se fosse desvantagem. Aqui, ó, gente. Muita gente pergunta, será que faz mal para criança e animal? Então, todo mundo já sabe que se você lavar o quintal com cloro e você tem um pet e jogou cândida no seu quintal e seu pet andar em cima da cândida, você sabe que resseca a pata dele e você tem que passar um creme ou um medicamento na pata do cachorro. Essa água superácida, esse líquido hipocloroso que a gente já, você pode ir lá, faz a sanitização, mata bactérias, só que ele não faz mal para o seu animal e nem para seu bebê que está andando descalço lá no seu quintal. Pode lavar madeira, pode lavar chupeta, que ele não vai fazer nenhum malefício para criança e nem para pets, tá? Então é 100% seguro quanto a isso. Aí as pessoas me mas é tão seguro assim mesmo? Então, quão seguro é esse líquido? Tanto é que se você jogar no seu olho, que está todo vermelho, ou que você tem algum tipo de irritação, que deve ser algum fungo ou bactéria que você pegou aí no ar aí, e está deixando o seu olho vermelho, você joga, você acaba matando as bactérias, né? E não tem nenhum problema, porque quando uma matéria orgânica de água, não faz mal nenhum da coisa que ela não gosta, ou então desativa o efeito. Então fica tranquilo que não tem problema. Então, eu só dei uma pinceladinha para vocês entenderem melhor do que é a nossa pH 2,5, que é similar ao líquido hipocloroso e é feito por sistema de eletrólise com uma membrana que separa a água superalcalina da água superácida. Tá? E ele não tem uma durabilidade muito longa. Tem o site aqui, que é onde só fala sobre esse líquido hipocloroso, explica muito bem como é que é o processo de fabricação desse líquido. Tem o site da FDA, o site da USDA, que é a parte orgânica dos alimentos, e tem o EPA, que é o ambiental. Então, a maior parte de tudo que eu expliquei aqui está nesse site Hipocloracid aqui, tá? Então, lá é um site muito bem explicado. Eu acho que não dá para explicar 100% aqui para vocês, porque é um assunto muito longo. Também não sou químico e também não sou médico, tá? Eu acho que cada um tem que dar uma pesquisada por si só e entender melhor. Então, eu já dei o caminho para vocês aprenderem melhor. Até para vocês terem uma confiança em si mesmo, poder explicar para os seus distribuidores ou até mesmo para os seus usuários, né, que vocês venderam as máquinas. Porque muita gente tem essa dúvida, funciona mesmo ou não funciona, faz mal se beber, se passar, queima a pele, toma sol, não sei o quê. Olha, então tá aí a explicação que é extremamente seguro, tá, gente? Alguém? Então é isso aí, Rossome. Beleza, então, Teru, obrigado. Na verdade, a ideia é que a gente tem algo muito potente na mão, só a gente não pode falar, tá bom? Isso é muito importante, porque a Enagem pode ser acusada de alguma coisa ou pode ser expulsa do Brasil, tá bom? Então, isso é bastante sério e a gente tem que saber a diferença de falar que a água ácida mata bactérias e vírus e falar que o ácido hipocloroso, que é algo comprovado cientificamente, tem esse efeito. E lá depois você fala que é o que a gente tem na água ácida, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, perguntem para o Teru depois que ele vai explicar com mais calma, tá bom? Então vamos lá, seguindo aqui o nosso script, vamos chamar agora para fazer um depoimento então, a nossa arquiteta da saúde, Aline, está no ar aí, né, Aline? Estou no ar, né? Vou tirar essa foto aqui no Japão, olha só. Ah, isso mesmo, ó, que delícia. E Matsumoto. Todo mundo me ouvindo? Tá ouvindo aí? Tá ótimo, maravilha. Então, tá ótimo. Bom, na verdade, a gente adquiriu o equipamento fez um ano, final de fevereiro, e depois de passarmos uns 20 dias pegando água em outra cidade, a uns 50 quilômetros daqui, né, 40 quilômetros, em São José dos Campos. Eu estou em Taubaté, Vale do Paraíba, e a gente conheceu através de uma amiga, e o Beto Quina, que apresentou, e a gente pegava uma vez por semana um galão de 20 litros, daquele jeito que não é para fazer, né, vem chacoalhando no carro, trazia para Taubaté, e nesse período, assim, eu tinha um monte de problema e eu nem sabia que eram problemas que poderiam serem curados, né, ou
deixar de tê-los, mas tinham alguns que eu sabia que me incomodavam muito, que era uma alergia. Até vi o depoimento, né, escrito lá do Sérgio, foi muito próximo do que eu vivi. Durante uns 4, 5 anos eu tinha uma alergia bem acentuada que começou por estresse e depois qualquer produto químico ou estético, então começou nas axilas, depois veio mais sério para a mão, especificamente na mão direita, na lateral, o meu dedo entortou, a unha eu não tinha mais cutícula, sangrava, e era terrível, né, porque a minha mão dominante não conseguia fazer as coisas, aquilo estava minando aí a confiabilidade, entristecia, doía, um monte de coisa, mas tinha ido em vários médicos em São Paulo, em vários dermatologistas, e inclusive eu estou devendo ainda uma visita para uma médica de São José dos Campos, eu fiz um monte de exames, não dava alergia a nada, não tinha como tratar. Ela me disse, foi a única que disse que eu era alérgica à água. Aí eu ri e achei ela louca, e não tinha o que... Eu falei, como é que eu era alérgica à água, né? O que eu vou fazer, né? Não tomo mais banho, não bebo, não faço nada. Ela disse que eu tinha que usar um creme americano. Eu até tinha esse creme, que ele forma como se fosse uma luva, né, e tal. Bom, falei, não tem jeito de viver assim, né? Então eu mandava manipular um creme, passava para amenizar, mas nada. Fato é, a gente pegou a água daquele jeito, a água chacoalhando, a água perdendo efeito, pegava uma vez por semana. Foram 10 dias tomando a água, sem estar no seu potencial, né, máximo. Eu não tive mais alergia. Isso com quase 5 anos. Aquilo, para mim, foi fator decisivo. E a gente estava, né, interessado, entendendo, porque essa amiga que nos apresentou, ela trata um câncer e ela estava tendo bons resultados, né? Inclusive, ela faz quimioterapia e no prontuário dela vem especificado no AC Camargo que ela toma água Kangen, porque ela tem resultados muito diferentes das outras pessoas que fazem a quimioterapia e tal. Então, para a gente, meu marido estava com câncer na ocasião e ele tinha operado, e a gente era por esse motivo, né? Então, só que a alergia foi o determinante. Eu vou só para buscar uma imagem aqui e mostrar para vocês. Mas isso foi uma situação em particular, e depois de tudo isso, muitas coisas melhoraram, e eu não tinha ideia do quanto, como eu falei, de quantas coisas ruins eu tinha. Refluxo, hoje eu não tenho mais, tinha muita infecção urinária, não tenho mais, várias idas ao pronto-socorro durante o ano passado inteiro eu não fiz nenhuma visita, fosse por sinusite, faringite, tinha muitos episódios de muita tosse, de não conseguir, tomava antibiótico. Aí culminou com, há 2 semanas, a minha faxineira, ela veio com uma sacola enorme de remédios vencidos que estavam na nossa farmacinha de casa, né, que a gente costuma ter, remédios que eu costumava levar em todas as viagens, carregava na bolsa. Hoje, basicamente, eu tenho remédio, as mulheres me entenderão, né, um Buscopan, mensalmente, eu preciso, e uma Neosaldina também para o mesmo motivo, que é aquela dor de cabeça que não falha mensalmente. E só, eu não consumo mais nenhum remédio. Tinha muitas dores nas articulações. Eu falo, eu sou uma velhinha num corpo de pessoa de 40 anos, tinha vários problemas. E aqui eu falei, eu não ia compartilhar nada, a gente não quer, mas isso era tipo da alergia que acontecia comigo. Essa foto é porque eu tinha passado um lápis no olho. Meu olho inchava desse jeito, eu não podia mais usar maquiagem, nunca mais tive nada. E comprovadamente, ano passado fiquei umas 3 semanas fora viajando, e infelizmente não tive acesso à água Kangen durante a viagem, e a minha alergia voltou depois de 15 dias.
E daí fiquei uma semana lá, isso que eu levei a água termal e a água dentro da mala, né, para eu poder usar enquanto estava lá, mas não durou, obviamente, as 3 semanas. E, bom, esse é o meu relato pessoal, assim, de relato de pessoas que a gente, um em particular, que não é dos mais sérios, mas fez a alegria da pessoa que estava, levou o equipamento para uma cliente que ela não tinha nem assistido a apresentação, ela comprou só de eu falar com ela, e a gente foi levar o equipamento e a funcionária dela estava lá a semana inteira com muita enxaqueca, era uma coisa comum para ela, e ela vivia com aquilo muito forte, ela não estava nem querendo prestar muita atenção, mas a patroa pediu para ela assistir, porque ela que ia manusear mais o equipamento e tal, e como ela contou para a gente, aí o Kina falou, toma o copo da água, né, no início da apresentação, aí depois deu mais um meio copo para ela, e ela interrompeu a gente no meio da apresentação, tinha passado uma meia hora, porque ela estava em êxtase, porque ela estava sem dor, já fazia uma semana que ela não estava com dor constante, desidratada, né, e provavelmente consumindo uma água ruim. Fato é, a cliente em si não usa com tanta frequência o equipamento, até por N motivos, mas a funcionária, que ia só 3 vezes por semana, vai todo dia na casa dela buscar água, já emagreceu e muito contente, conseguiu que a família toda consumisse água Kangen, e ela não tem o equipamento, né? Não pode, mas ela consome. Então, essa é uma história bem bacana. Espero não ter me estendido aí. Legal, tá certinho. Muito bem. Obrigado, Aline. Imagina, Sempre obrigada a bom contar com vocês pela você cada oportunidade. vez mais. E realmente, olhando aquela foto lá, a água é milagrosa. E eu tenho um registro por acaso, porque eu estava no Rio, foi um mês e meio antes da gente comprar o equipamento. Eu nem sabia da existência e fotografei porque ia passar o Réveillon com a minha amiga. Eu falei, tem condição de eu ir? Infelizmente, da mão eu não tenho registro fotográfico. Mas... Maravilha, mas consegue aí, depois a gente vai mostrar sim. E obrigado, Aline. Contamos com você nos próximos eventos, hein? Sempre. Muito bem, dando continuidade, eu gostaria de chamar mais um depoimento sobre saúde, de uma pessoa que está com a gente há mais de 1 ano, já esteve até no Japão, né, visitando Tóquio, visitando a fábrica da Enagic de Osaka, também já esteve lá em Okinawa, participando da convenção em março do ano passado, engenheira industrial, farmacêutica bioquímica, está no Brasil há mais de 20 anos, né, cubana de origem, e passou recentemente por uma experiência que ela gostaria de relatar para todos nós aqui. Como ela acabou de sair do hospital, ela nos mandou em vídeo, está na sala, mas infelizmente está com problema de som, então eu vou rodar o vídeo que ela mandou para a gente. Olha que relato interessante. El grupo de agua Kangen, Enagic. Queria aproveitar um momentinho que estou saindo do hospital a Cacor. Eu queria depor algo. Eu contraje o coronavírus, embora estava tomando el agua Kangen 9.5, que para mí es maravillosa. Aquí llegué al hospital y solo vine con el agua súper ácida. Comencé a tomar agua Petrópolis y realmente mi pele mudó, resecada, y por lo tanto ya no tenía la misma hidratación. Sentí mucha falta del agua para beber el agua Kangen. Ahí nuestro querido colega Roberto Josomi me teve la gentileza de traerme al hospital agua para beber, agua de beleza y agua ácida. Con esta agua de beleza, enseguida que comencé a usar, mi pele y mi cabello mudaron totalmente. Enseguida me sentí hidratada, con más energía, comencé a recuperar la inmunidad. No tengo duda de que esta agua es maravillosa. Enseguida me subió la inmunidad, me ayudó a recuperar todos mis parámetros vitales más rápidamente. Me sentí con más ánimo, con más disposición.
melhor hidratada. Estou repetindo porque é muito importante usar água Kangen, tá bom? Um beijo grande, tchau. Mas depois ela conta um pouco mais da história, né? Na verdade, acho que hoje todo mundo deve sair daqui com isso muito claro na cabeça, né? A água 9,5 vai ajudar a aumentar a imunidade. Por isso que a Ângela, que tem uma, assim, bastante experiência, né? Não sei a idade dela, nunca perguntei, lógico. Mas ela está, assim, muito bem e ela saiu muito rápido. Ficou realmente só por precaução. E mais do que isso, ela comentou, não falou no vídeo, por isso que eu queria que ela falasse ao vivo, porque o marido dela tem mais idade que ela, e ele contraiu também, e ele não teve nenhum sintoma. Então, cada um reage de um jeito, tá bom? E agora, com a explicação do Teru, vocês já sabem como tentar evitar, com a 2,5 a 11,5, e como ficar forte para não ter os sintomas se vocês pegarem, porque pegar é inevitável. Agora, ter reações críticas, a gente consegue sim evitar, tá bom? Então, até onde eu sei, e eu tenho perguntado isso a muita gente, não tem ninguém no mundo que tenha me reportado que morreu por causa do coronavírus, sendo usuário de água Kangen. Então, também não dá para afirmar nada, né? Mas eu estou muito tranquilo de que a gente tem algo muito diferenciado na mão. E eu vou fazer um resumo aqui agora, só para a gente concluir, depois chamar o nosso último participante. Como a gente rodou o mundo, a Ângela foi comigo para o Japão ano passado, né, tem mais coisas do que aquilo que a gente conhece, tá bom? Quem começou agora, quem está chegando, tem mais máquinas disponíveis nas várias filiais da Enagic no Japão. Eu acho que todo mundo sabe que nós temos 23 países com escritório da Enagic, sendo que tem países que têm mais do que um escritório, Estados Unidos, Japão, etc. E você pode vender as máquinas em qualquer país. Então, por isso que eu vou passar isso aqui, que é o que a gente tem no Brasil, que todo mundo conhece, que são 4 modelos de máquinas, a K8, a Platinum, a R e o Anespa. E tem o Yukon, que eu não vou falar agora aqui, porque ele não é máquina, né, mas é um assunto que a gente pode abordar depois. E esse documento aqui, que vai ser compartilhado com todo mundo, ele tem todos os detalhes de qual tamanho, qual peso, quantas placas, se é bivolt ou não, se é elétrico, a potência de consumo, que água que ele tem, qual volume na vazão, coisas que estão no catálogo, tá bom? Só que aqui você teria na mão, e você pode compartilhar isso depois com pessoas, e quais águas elas te fornecem, tá bom? Isso é o que tem no Brasil. Só que fora do Brasil, tem outras 4 máquinas, pelo menos, em vários países. Por isso que se você tem um amigo no Japão, e ele tem um pet shop, por exemplo, ele quer higienizar os pets lá, os clientes dele, ele pode comprar uma Super 501. É uma máquina que tem 7 placas mais 5. Por que 7 mais 5? Ela tem um volume muito grande, na verdade ela tem 2 máquinas em uma. Tanto é que dá para ver aqui que ela tem 4 saídas, tem uma aqui, tem mais uma aqui que está branquinha, e tem 2 saídas também. Então ela faz muita água ácida, muita água superalcalina, além das outras águas normais, tá bom? Depois tem a 501 deles, só fala inglês, é uma colorida que a gente mostra até no material padrão, e também tem uma Junior 2, que é como se fosse uma R com 3 placas apenas, e que ela tem todas as águas. Então existe uma máquina mais barata, que depois eu vou mostrar o preço, que tem todas as águas, é como se fosse uma Platinum em menor escala, com menos placa, com menor volume. Então, olha só que legal, você pode vender isso fora do Brasil. E tem uma outra, que é a última, que é essa U porque é under the corner, né? Fica embaixo do gabinete, e acima da pia ficam só os controles. Então, esse modelo também tem disponível em alguns países, né? Estados Unidos, Japão e tudo mais. Tá bom? Então, são modelos que podem complementar se você começa a trabalhar fora do Brasil. Tá legal? Não se restringam aos limites
do Brasil se você está com alguma parceria fora do Brasil. Esse é o recado que eu queria deixar aí. Depois a gente vai compartilhar. Os preços em cada país a gente tem, aliás, isso tem no site de cada país. Se você fala japonês, o preço no Japão, Estados Unidos, americano, com todos os modelos, inclusive qual é a comissão que a gente ganha, né, para quem é do negócio, tá bom? Na Europa também. Então, o que é interessante aqui, que é a conclusão da história, se eu pegar um modelo, né, com esse dólar nas alturas que a gente tem hoje, e comparar, por exemplo, a Platinum, aqui custa 17 mil reais. Nos Estados Unidos hoje, se você pegar o preço que ela custa lá nos Estados Unidos e converter para reais, a esse dólar maluco, que acho que já até aumentou, subiu um pouquinho, ou baixou, não sei, ele está custando, esse modelo Platinum, 26.400 equivalentes em dólar. No Japão é mais caro ainda, ou parecido, muito parecido. Na Europa é um pouquinho mais barato, mas muito mais caro do que os 17 mil que nós pagamos aqui. Então, quando alguém perguntar ou falar que é muito caro, e falar que vai comprar em Miami, porque ele vai para lá quando acabar a pandemia, né, quarentena, pode deixar claro que é mais caro. Isso porque, né, é lógico que não custa mais barato no Brasil. É que o Brasil tem uma estratégia de entrada. Então, não sei por quanto tempo isso vai permanecer, mas hoje a gente tem um preço menor, porque a margem da companhia aqui no Brasil é menor. Então, o salário do Cozuma deve ser menor do que do par dele lá americano, com certeza. Tudo bem, pessoal? Isso é para ter uma ideia de que a gente tem mais opções, além daquelas que a gente tem aqui no Brasil. Tá bom? Isso é um material que eu já mostrei em alguns treinamentos e a gente vai compartilhar com todo mundo para que vocês tenham mais informação aí, tá? Nós temos aqui distribuidores internacionais, globais, né? Como a Aline e tal. O Michel descobriu hoje que ele fala francês, viu, Jean? Já que está na... Para terminar, então, a nossa sessão aqui de 1 hora, para dar mais ou menos isso, eu vou chamar mais uma pessoa que todo mundo conhece também, que é o nosso 6A mais novo aqui do grupo, que é um cara de Okinawa. Olha só que interessante, né? O primeiro 6A do Brasil, que é originário de Okinawa, descendente de Okinawa. Então, vamos chamar o Betão aí. Betão, está na área aí? Primeiramente, pessoal, obrigado pela presença de todo mundo, acho que foi fantástico aí, temos 30 pessoas aí no nosso seminário, né? A gente precisa aí de ajuda, tá, pessoal? Todo mundo que está distribuidor aí, né, puder falar um minutinho, ajuda, né, com o seu depoimento, com as suas experiências, acho que isso é muito válido. Mas vamos lá, só para fazer um fechamento aqui bem rápido e já deixar um linkzinho para a gente falar na próximo seminário, tá? Não sei quem viu aí, nós do Brasil, nós saímos aí na revista Edição de Maio e nós somos presenteados aí pela Enagic Global, aí pela revista Global, né, que sai no mundo inteiro, como a nossa reportagem foi escolhida. Fico contente, né, lógico, de ser premiado, assim, de ter sido escolhido, porém, eu acho que eu gostaria de deixar essa mensagem, que essa validação do Brasil é para todo mundo. Então, acho que a gente tem que aproveitar, porque de 23 países, a nossa matéria foi a matéria que ganhou manchete na revista. Então, acho que esse mérito não é meu, né, é de todo o grupo, é de todos os distribuidores. Eu só sou mais um 6A no Brasil, só isso, tá bom? Mas eu acho que isso aqui é legal para a gente levar como experiência que o negócio, o crescimento no Brasil está começando e é muito rápido, pessoal. Em 1 ano e 8 meses, né, gosto de frisar isso porque dá para a gente chegar e muito mais rápido. Pena que eu demorei para entrar mesmo no negócio, tá? Então dá para a gente fazer isso com uma velocidade muito grande quando a gente tem distribuidores igual vocês aí que estão realmente assim engajados no propósito. O detalhe interessante dessa revista, que eu estava conversando com o Rossome e com o Teru, é que no final da revista a gente tem um ranking, né, a quantidade de 6As que saíram nesse mês. E olha só o detalhe, pessoal. Estados Unidos teve 13 6As, a Índia com mais 13, a Austrália 7, Hong Kong 6, Tailândia 6, Malásia 4. Olha o Brasil, pessoal. 2 6As. Somente 2 6As saiu. Então, assim, o Brasil está engatinhando nesse mercado, tá?
Isso é interessante, né? E sair parece coisa do outro mundo quando a gente entra no negócio para fazer a parte de distribuição, mas as pessoas, né, a sua rede de distribuidor, né, tanto a rede para baixo quanto para cima, todo mundo chega, tá bom? Então isso aqui é um espírito muito legal, né, de um realmente ajudar o outro. E eu só queria falar isso, né, para vocês, que tem como a gente chegar muito rápido nesse nível de 6A, tá bom? Então, no próximo seminário, nós vamos falar sobre estratégias de venda, como que a gente pode nos ajudar para a gente chegar bem rápido aí e ser os próximos 6As do Brasil, aí, tá bom? Porque eu tenho certeza que nós vamos disparar, nós vamos passar esses outros países aí chegando a 6A. Tá bem, Russomir? Maravilha, obrigado, Kina. Parabéns aí, bicho. Aí. Obrigado para todo mundo aí, pessoal. Agradeço a todos a presença, quem está participando, né? Gente nova chegando, é muito legal. A gente fica muito animado com isso. E contamos aí com cada vez mais gente, trazendo gente, levando saúde e o que é importante, né? Ganhando dinheiro, tá?